Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O clima é um pouco pesado. Espero que nós possamos ter tranquilidade, serenidade e que esse processo todo seja superado com lógica, serenidade, mas senso de justiça, né? É preciso ter. Então, vamos para frente, vamos teimando, como eu sempre falo. O assunto agora é educação, porque faltam 5 meses, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e é importante sempre nós tratarmos de algumas coisas que aparentemente são óbvias, mas que a rotina de estudo, a dureza de você ter que retomar os estudos depois de um período aí de pandemia, de Covid, como foi, voltar àquela rotina de com força, como nós dizemos aqui, não é fácil. E um dos fantasmas, um dos bichos papões que nós temos nesse exame é, sem dúvida nenhuma, a redação, é, sem dúvida nenhuma, a língua portuguesa. Olha só, a vida inteira falamos língua portuguesa, mas ele continua sendo o bicho-papão. A professora, doutora em redação pela PUC, Mireille Costa, é quem está aqui conosco e vai poder colocar um pouco de luz sobre isso. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui. Você tocou num ponto crucial agora, porque a competência 1, que é avaliada na redação do Enem, que é o domínio de norma culta formal, que sempre foi relativamente assim, não tão cobrada, está sendo pós o processo pandêmico. Porque de tanto se digitar, de teclar, as pessoas começaram a esquecer os acentos, as pontuações. Demais. Muita contração de palavras. Aqueles vícios de linguagem, né? E num texto formal isso não é admissível, o aluno acaba perdendo muito ponto aí em virtude disso. E a lógica, professora? A coesão do texto, o pensamento lógico, a capacidade de síntese, como é que isso está na média dos estudantes? De forma geral, também assim, há uma dificuldade de entender o tema. A gente percebe isso, assim. As frases temáticas do Enem, elas são frases que agora elas requerem uma análise cada vez mais detida do aluno. Mas, professora, é dificuldade de entender o tema é escrito lá, aliás, em negrito. Sim, vou te dar um exemplo simples. A democratização do acesso ao cinema do Brasil, que foi um tema de redação do Enem. Ali não contém um problema, porque democratizar o acesso é uma coisa ótima, todo mundo poderia ir ao cinema. Então o aluno precisaria escrever exatamente o que impede as pessoas de irem ao cinema. Acesso, exatamente. Então aí a lógica entra. Então nesse momento o aluno precisa fazer um trabalho cognitivo. Ele precisa entender que a negativa dessa frase é a problemática e quais as causas, as consequências disso para a população para escrever um bom texto. Isso não é uma pegadinha, é apenas uma questão de percepção, de lógica. E é isso que estava em jogo ali nesse dia desse exame, sim. E outros, né? Às vezes o termo, o vocabulário, que a gente está falando também da importância da leitura, por exemplo. Estigma, doenças mentais no Brasil. O aluno não sabia o que era estigma. Então, se ele não sabe que estigma é sinônimo de preconceito, ele não consegue dissertar bem o texto, porque ele não tem o vocabulário básico que ele precisaria para fazer. Agora, professora, tem uma situação que eu queria trazer esse problema para a senhora. Teve uma época que os professores de redação falavam assim, olha, rapaz, não fica fazendo citações demais, não fica fazendo referências a livro tal, a filme tal. O examinador quer saber o que você pensa sobre esse tema, não fica atrás de ideias dos outros, por melhores que sejam, fala o que você pensa sobre o tema. Aí vem o Enem e aliás, parece que ele exige isso, né? Sim. Vamos lá, isso aí seria a competência 3, né? A gente já passou pela 1, pela 2 e agora a gente está na 3, que avalia exatamente isso, o seu repertório sociocultural. O quanto que esse aluno está preparado, o quanto que ele conhece de filosofia, sociologia, artes, música, cinema, e como que ele consegue estabelecer uma relação, por exemplo, da arte com aquele problema na vida prática. Então, um filme que represente, né, um conflito da vida, por exemplo, e fazer um paralelo. Então, além de saber, você precisa saber relacionar. Pois é, e vai ter... nós temos um endereço aqui, como é que eu faço para ter acesso a algum conteúdo? Nós temos um endereço que a gente precisa divulgar aqui, não é isso? Que endereço é esse? Eu, juntamente com outros professores, nós elaboramos um aulão de redação, atualidades e linguagens,
E esse aulão, ele vai acontecer no Anfiteatro da UFAC, no próximo sábado, entre 14 e 18 horas, 17 e pouca. E nesse horário nós vamos passar pela competência 1 do domínio de norma culta formal. Teremos atualidades, que seja quais os principais temas, como que se organiza a hierarquia jurídica do país para eu saber a quem eu vou cobrar, quem vai intervir, quem vai solucionar a problemática apresentada no tema. E eu vou trabalhar a estrutura com os alunos e vou fazer um modelo de redação ao vivo durante o aulão com eles. Esse aulão é beneficente. Nós estamos cobrando apenas uma taxa de R$15 e todo o dinheiro será destinado ao Educandário Santa Margarida. Que está precisando, inclusive. Que está precisando para compras de itens de higiene pessoal, fraldas, porque às vezes eles ganham alimentos, mas outros, né, fatores ficam à mercê. Então, em virtude disso, é um aulão solidário, todos são muito bem-vindos. O link de inscrição, além de estar na tela, também tem eu tenho um Instagram profissional que chama @professora_Mirelle_Costa, e nele também, se a pessoa não conseguir pegar agora, é só clicar e já vai diretamente para o site para se inscrever. Então vamos só repetir, vai ser no Anfiteatro Garibaldi Brasil, sábado? No sábado, dia 18 de junho, no próximo sábado, sem ser esse o próximo, de 14 às 17 horas, tá? E vão contar com 3 profissionais conhecidos e renomados da cidade. Bom, em relação à questão da rotina de leitura, professora, assim, eu sei que é sempre difícil, não existe uma regra, não existe uma receita, mas para um aluno que está brigando pela vaga, um aluno que está querendo brigar por uma vaga de direito, de medicina, que são vagas muito concorridas, engenharia, o que seria o razoável? Assim, a pessoa começa ali por Graciliano Ramos, o que seria? Porque nós estamos numa situação assim de falta de leitura, de hábito de leitura, de uma tal forma que a gente já está ficando contente quando vê o menino lendo autoajuda. Já, não, tá bom, lê aí, qualquer coisa, vai lendo aí. O que interessa é ler. Para quem tem pavor à leitura, vamos começar assim, né? Todo mundo tem uma área de interesse, seja gastronomia, esporte, moda. Eu falo, leia bons jornais, leiam bons blogs. Por quê? Porque ela tem um cuidado com a norma, com a revisão textual, com a escrita. Então, de tanto você ver a palavra registrada, o seu cérebro vai arquivando aquilo de uma forma automática, de uma forma natural. Só que isso é um processo para ser feito ao longo da vida, é uma construção, né? Uma outra dica, claro, hoje nós temos domínio público. Ou seja, nós temos acesso a várias obras literárias que já foram caras para se adquirir gratuitamente. Né? Então, assim, desde Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos... Padre Antônio Vieira, está tudo lá, né? Entre tantos outros, estão lá disponíveis. E até algumas literaturas dita moderna, por exemplo, Clarice Lispector, que é super atual de certa forma, está lá disponível gratuitamente. Então, quem tem interesse tem as ferramentas. Professora, nosso tempo acabou, queria agradecer a sua participação. Então, no sábado, dia 18, às 2 horas da tarde até às 5, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, 15, tá aí, ó, o aulão solidário, Enem 2022, dia 18, às 2 da tarde, as vagas são limitadas, R$15, e a inscrição custa R$15, e essa verba vai ser destinada para o Educandário Santa Margarida, você que está querendo brigar para valer por uma vaga na nossa querida Universidade Federal do Acre, ou em outra universidade do país. Está aí uma oportunidade de você ter um conteúdo com qualidade a respeito de redação e língua portuguesa. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui, pela sua vida. Satisfação. Aguardo todo mundo lá, hein, gente? Tá certo. Esse foi o terceiro bloco do Gazeta Entrevista, e com ele, claro, o oferecimento da Verágua, a água mineral dos Acreanos.